Hoje nós vamos falar principalmente sobre Salmo 11. Então, se quiser abrir na sua Bíblia e acompanhar, eu vou também mostrar o texto do Salmo inteiro, 7 versos só, ao longo do estudo. Mas nesse estudo de Salmo 11, encontramos uma situação que eu acredito que todos nós podemos entender em algum nível, talvez não no mesmo nível de sofrimento que Davi passou. Davi foi uma das pessoas com a vida mais tumultuada, talvez, que encontramos nas Escrituras, e, ao mesmo tempo, uma das pessoas mais dedicadas à adoração ao Senhor. Escreveu a metade do livro de Salmos, salmos ricos que mostram realmente os sentimentos dele na busca de comunhão com Deus, que ele fala sobre os momentos difíceis, as tentações, os pecados, mas também fala sobre momentos de alegria, de motivos de adorar ao Senhor. E tanto na alegria como também na tristeza, ele tem motivo de honrar e de adorar o nome do Senhor. Então, nisso nós encontramos muita coisa muito rica no livro de Salmos. Mas hoje nós vamos usar Salmo 11, lembrando que a questão de medos e de ameaças, de problemas na vida, fazem parte, na verdade, da vida de todos nós. Nós enfrentamos situações que são preocupantes, situações em que, às vezes, não temos uma resposta boa ou não sabemos inicialmente como reagir ou como lidar com algum desafio. Nós também, nessas situações, às vezes sentimos insegurança, desespero, até medo, como também Davi passou por momentos assim. Quando isso acontece, é muito comum ouvir dicas, conselhos, opiniões de outras pessoas. E especialmente quando essas dicas vêm de pessoas que não respeitam a Deus, que não servem a Cristo, muitas vezes as orientações que ouvimos não são boas e não ajudam. Muitas vezes é de correr para todo lado, tentar resolver as coisas do nosso jeito, com o esforço humano, sem nem pensar na vontade de Deus, na importância de oração e na importância de manter a retidão independente da circunstância. E a mesma coisa acontecia na vida de Davi. Quando Davi passou por momentos ruins, difíceis, ele tinha pessoas próximas que davam conselhos. E é isso que nós vamos ver aqui no Salmo 11. Mas antes de ler o Salmo e entrar no texto em si, algumas coisas sobre a circunstância deste Salmo. Primeiro, nós não temos nada que identifica especificamente o contexto histórico. Tem pelo menos uma coisa que dá uma ideia, mas as possibilidades principais são que ele escreveu isso durante a perseguição por Saul ou durante a rebelião de Absalão. Eu acho até um pouco mais provável esta segunda possibilidade da rebelião de Absalão. Eu vou mostrar isso durante nossa leitura hoje. De qualquer forma, claramente foi um período de angústia, de ameaça, até onde a própria vida estava sendo ameaçada. Então, Davi tinha nisso motivos de sentir medo e realmente estava lutando com essa dificuldade. Agora, vamos ver o que diz aqui no Salmo. O que eu vou mostrar no texto aqui na tela da nova Almeida atualizada, mas eu vou ler também algumas coisas da minha Bíblia aqui, a revista atualizada, segunda edição. Então, pode ter alguma pequena diferença em alguma palavra ou outra. Davi começa o Salmo com uma afirmação: no Senhor me refugio. Ele estabelece nisso o tom, mostrando a sua convicção que ele pode confiar no Senhor. E esse tom, eu diria até é desafiador, como nós vamos ver na maneira que ele fala dos argumentos que foram feitos para confiar em outras soluções, que ele responde essas coisas, mostrando que eu não vou abandonar a minha fé, não importa o que acontece e não importa o que vocês dizem. Então, ele começa com essa afirmação. E quando chegamos no fim, vamos observar que ele começa e termina com essa confiança no Senhor. Mas no Senhor me refugio. Logo em seguida, ele começa a observar os argumentos dos outros que estavam dando conselho para ele. E ele até pergunta: como então vocês dizem à minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? Agora ele apresenta o problema dos conselhos que estava recebendo. E nisso nós devemos aproveitar uma lição importante.
de ter muito cuidado com os conselhos que nós ouvimos. Porque muitas vezes pessoas oferecem sugestões, seja por problemas financeiros, problemas familiares, problemas de saúde ou outros tipos de dificuldades. E muitas vezes as sugestões não têm nada a ver com a fé. Às vezes até pelo contrário, sugestões de soluções que vão contra a vontade de Deus. Então agora Davi está confrontando esse conselho. Quando os outros falaram para ele, está na hora de fugir. Fuge como um pássaro. Um pássaro vive por instintos de autopreservação que o Criador deu para esse bicho. Um pássaro não precisa pensar na vida eterna. O pássaro não tem espírito eterno, imortal. O pássaro precisa se preocupar com a existência agora, a vida agora, de coisa suficiente para comer, lugar seguro para se esconder, a capacidade de voar fugindo de alguns perigos. Então, o pássaro vive por esses instintos para preservar a vida que tem aqui. Davi vivia pela fé em Deus. Davi está olhando de uma perspectiva eterna e pensando sobre essa alma imortal que Deus deu para ele. Então, ele rejeitou o conselho de fugir da ameaça, porque ele entendeu que seria uma falta de fé em Deus. Agora, não podemos dizer que Davi nunca fugiu, nunca fez errado até em fugindo. Tem alguns momentos na vida dele que são bem tristes, enquanto parece que ele esquece um pouco dessa questão de confiar em Deus e procura soluções que vêm da sua própria sabedoria e muitas vezes arruma problemas com isso. Mas no momento que ele escreveu Salmo 11, ele se mostrou firme e convicto. Eu não vou fugir da ameaça contra mim. No livro de Neemias, que foi governador de Jerusalém depois do cativeiro, responsável por animar o povo para reconstruir as muralhas da cidade. E quando ele fez isso, ele enfrentou muita oposição. Os povos vizinhos não queriam que Jerusalém se levantasse de novo. Não queriam que o templo fosse realmente protegido por essa muralha, para a cidade ter a glória que tinha no passado. Então, eles fizeram de tudo para atrapalhar o trabalho dos judeus, tanto na construção do templo, na época de Esdras, como também na construção da muralha, na época de Neemias. Aí Neemias foi visitar uma pessoa que falou para ele que tinha uma ameaça de morte contra ele e que precisava fugir para o templo. Podemos ver isso em Neemias 6, começando no versículo 10. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém, eu disse, homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Tobias e Sambalate, dois dos principais inimigos de Neemias, que talvez estavam armando uma cilada, esperando que ele fosse para o templo, justamente para pegar nesse momento. Mas Neemias, que das poucas informações genealógicas que temos, parece que provavelmente foi da tribo de Judá e não de Levi. Não era sacerdote, não tinha direito de entrar no templo assim. E ele recusou. Ele falou, nem para salvar a minha vida eu vou fazer isso. Colocou a confiança e respeito para com Deus acima dos conselhos que ele recebeu de pessoas que, na verdade, estavam procurando ajudar o inimigo. Agora vem os argumentos desses conselheiros de Davi sobre os inimigos e dizem, porque eis aí os ímpios, armando os seus arcos, colocam a flecha na corda para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Estão preparando uma emboscada. Eles vão pegar você, Davi. Precisa fugir. O perigo é real, iminente. E assim, com esses argumentos, eles tentaram convencer Davi que era para fugir mesmo.
Agora, nós observamos aqui um contraste que nós encontramos também em outros exemplos. Eu vou citar mais 2 exemplos que ilustram o mesmo contraste. Mas o que fica de contraste aqui é que esses ajudantes ou conselheiros de Davi estavam enxergando o tamanho da ameaça. O inimigo está pronto, ele está lá fora, ele está com arco e flecha na mão, ele está pronto para tirar a sua vida. Estavam vendo o tamanho da ameaça, era grande. Mas Davi enxergava o tamanho de Deus. E assim, ele mostrou uma confiança no Senhor. Não é uma surpresa isso, porque nós encontramos o mesmo contraste em outros momentos. 2 exemplos. Quando os 12 espiões enviados por Moisés chegaram a Monte Hebron e encontraram os gigantes, os Anakim, os filhos de Anak, 10 deles voltaram para o acampamento e falaram: realmente a terra é boa, mas nós nunca vamos conseguir tomar, porque tem gigantes lá. Só 2, Josué e Caleb, que confiavam no Senhor que ia cumprir a sua promessa. Eles enxergavam o tamanho de Deus, mas os outros enxergavam o tamanho dos gigantes. E 400 anos depois, Saul e os israelitas olharam para Golias, enxergaram o tamanho do gigante, quando Davi enxergou o tamanho do Deus que estava dando vitória para ele. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Quando nós ficamos preocupados, ansiosos, correndo para todo lado, procurando alguma solução, quase em pânico, estamos olhando o tamanho do problema ou o tamanho de Deus? Precisamos olhar para o tamanho de Deus. Mas agora vem mais um argumento dos conselheiros de Davi. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Esse argumento talvez favorece a ideia de ser, do contexto do Salmo, ser durante a rebelião de Absalão. Porque agora a ideia parece que aqui, até os fundamentos da ordem do governo estão sendo destruídos. Davi era o legítimo rei de Israel. Agora, Absalão tentou tomar e conseguiu apoio de muitas pessoas, até para entrar em Jerusalém, tomar o palácio do rei, tomar o lugar do rei, e assim destruindo os fundamentos. E agora, se ele conseguiu destruir os fundamentos, se os malfeitores já dominam, já rejeitaram os princípios do Senhor, está tudo perdido. Não tem chance. Davi, você não tem chance mais. Eles ganharam. Será que nós mostramos o mesmo raciocínio quando ficamos preocupados demais com as mudanças políticas que acontecem no país, o Brasil ou qualquer outro país? Quando alguém entra numa posição de poder que não respeita princípios bíblicos, talvez apoia abertamente políticas que vão contra a vontade de Deus. E é muito fácil dizer, está acabando com o país, está acabando com o governo, não respeita mais os princípios de Deus, e ficar tão ansiosos, tão preocupados, que nós esquecemos do fato mais importante. Davi não esqueceu. Agora ele começa a sua resposta a esses conselheiros com essas palavras: o Senhor está no seu santo templo, nos céus o Senhor tem o seu trono. Que resposta poderosa. Talvez o meu filho Absalão tomou Jerusalém. Talvez os inimigos estão ganhando nesse momento. Mas Deus está no trono. Eu tenho repetido esse princípio quase todo o ciclo eleitoral dos últimos anos, talvez décadas, de relembrar, irmãos, tanto aqui como em outros países, que independente dos resultados de uma eleição, o Senhor continua no seu trono. Ele continua sendo o Rei dos Reis. E nós nunca devemos esquecer disso. Homens podem maquinar, ameaçar e até conquistar. Mas Deus continua reinando. E quando nós olhamos para a história, não somente a história bíblica, mas até a história secular, percebemos muitos líderes que surgiram e pareciam tão fortes, tão poderosos, e logo em seguida acabam.
um dos maiores conquistadores de toda a história, filho de Filipe da Macedônia, Alexandre o Grande, tomou uma boa parte da Ásia, da África, do Oriente Médio, como nós conhecemos hoje, expandiu muito rápido seu império. E com 32 anos foi enterrado. Deus continuou reinando. O que ele fez foi, pouco tempo, influenciou algumas coisas até na história? Claro que sim. Até a divulgação do idioma grego, que foi usado por Deus para revelar as palavras do Novo Testamento no idioma que seria basicamente universalmente compreendido. Mas Alexandre, não por causa de um ataque no campo de batalha, mas por causa de uma pequena bactéria ou virose que causou doença nele e levou à morte. Acabou. E quem está governando hoje como governador, presidente, em qualquer país que seja, daqui a poucos anos não vai estar mais. Mas Deus continua reinando. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem o seu trono. Mas tem mais no que Davi vai falar aqui. Sobre o próprio Senhor, ele continua. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Ele afirma aqui a onisciência de Deus, uma doutrina fundamental das Escrituras sobre a natureza do Senhor. Eu quero só citar mais alguns trechos aqui que nos lembram que Deus, de fato, está atento a tudo. Tudo que acontece, tudo que nós fazemos e até pensamos. Jeremias, capítulo 23, versículos 23 e 24. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor? Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Não tem lugar para se esconder de Deus, ele está em todo lugar, vendo tudo que acontece. Provérbios, capítulo 15, versículo 3, também nos relembrando dessa capacidade de Deus de ver tudo que acontece. E diz aqui o versículo 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E o mesmo princípio afirmado pelo autor de Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículo 13, onde ele diz, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não tem como fugir. Deus está vendo tudo. Agora, como que nós olhamos para isso? Uma boa notícia ou uma notícia assustadora? Para os íntegros, é motivo de conforto. Porque Deus está vendo tudo. Deus sabe até os pensamentos do coração, ele sabe a pureza das intenções. Salmo 139, os primeiros versos, frisam exatamente essa ideia do conforto de Davi, porque Deus realmente sabe de tudo, está vendo tudo o que acontece. Salmo 139, a partir do verso 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Ele sabe até os pensamentos mais íntimos, e Davi encontra nisso conforto, porque os outros podem fazer acusações falsas, Davi tem a consciência limpa, porque Deus está vendo o coração dele. Mas o outro lado da moeda, para os ímpios, é motivo de terror. Jeremias capítulo 16, versículo 17, nos lembrando desse poder de Deus de julgar. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Nós podemos esconder de outras pessoas. Você pode esconder pecado dos seus irmãos em Cristo. Você pode esconder pecado da sua esposa ou do seu marido. Você pode esconder pecado dos seus pais, dos seus filhos, dos seus colegas, dos seus vizinhos, de todo mundo. Mas Deus está vendo tudo.
Não tem como esconder do Senhor. Os olhos dele estão em todo lugar. O último versículo do livro de Eclesiastes. Depois do autor lutar com várias tentativas de encontrar sentido nessa vida, ele chega à conclusão que o homem deve servir a Deus. E diz no versículo 14, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus está vendo todos. Aí Davi continua dizendo, o Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Todos são examinados por Deus. Todos passam por provações. Tiago fala de provações no sentido de sofrimento. Todos, os bons, os ímpios, todo mundo passa por algum tipo de sofrimento na vida. Deus, no sentido, está provando todos. Mas a questão não é de ser provado, o problema é ser reprovado, rejeitado por Deus, de não passar nessas provações. E essa linguagem que ele usa aqui, de abominar o que ama a violência, poderia colocar até outros pecados nisso. Deus abomina o pecado. E às vezes nós falamos que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Num sentido é verdade. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu próprio filho. Mas tem vários versículos que também dizem, como esse verso aqui diz, que ele abomina o pecador. Nós não queremos nos colocar nessa posição de inimigo abominado por Deus. E essa palavra abominar é forte. É de detestar, de odiar, de achar uma coisa completamente repugnante. E por causa desse ódio, abominação, ele faz chover. Como diz aqui, Davi fará chover sobre os perversos, brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do cálice deles. Eu nunca estive perto de um vulcão na hora de erupção. Eu visitei uns anos atrás e poucos meses depois houve uma erupção do mesmo, mas eu não estava nem no mesmo país quando aconteceu isso. Mas em alguns casos de erupções de vulcões, principalmente os maiores que têm acontecido ao longo da história, basicamente tem a chuva de fogo que vem disso. E o ponto aqui não é de um vulcão, mas de Deus lá de cima lançando fogo e enxofre para matar os inimigos. Vento abrasador será parte do cálice deles. Deus fala aqui de castigo, de destruição. E fala sobre os mesmos que pareciam tão fortes no começo do Salmo que os conselheiros de Davi estavam dizendo, precisa fugir para o monte. Deus está no seu trono, no seu santo templo. E assim Davi demonstra essa confiança, chegando até o fim. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. O caminho pode ser difícil. Davi sabia que o inimigo poderia até tirar a sua vida. Ele não estava imune a esse risco que corria. Mas ele também sabia que no final, os íntegros estarão com o Senhor. Jesus foi bem direto nas suas palavras em Mateus capítulo 10, quando ele fala sobre isso e ajuda a colocar uma perspectiva sobre nossas decisões nos dias de hoje. Ele disse no versículo 28 de Mateus 10, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Nós não devemos temer as pessoas que podem nos prejudicar apenas nesta vida, mesmo se fosse até o ponto de tirar a vida. Devemos temer aquele que pode nos condenar eternamente. Antes de terminar, eu quero fazer mais um comentário, depois nós vamos ver mais uma linha aqui e ler novamente 3 linhas do Salmo de Davi. Mas eu quero voltar ao ponto do início, que acaba sendo ponto importante ao longo desse Salmo. Nós recebemos o conselho de quem?
Davi recusou o conselho dos amigos dele, que estavam dizendo, foge para o teu monte. Nós, quando passamos por momentos difíceis, ouvimos muito conselho, né? O que não falta, geralmente. Pessoas com opiniões, você deve fazer isso, meu primo fez tal coisa, quando ele enfrentou uma coisa parecida, deve ver essa pessoa, conversar com essa. Um monte de conselho. Nós ouvimos conselhos que vêm de fontes não confiáveis, de pessoas que não respeitam a Deus e que esquecem completamente dos princípios que devem governar a vida do cristão. Precisamos escolher bem os nossos conselheiros. E nós precisamos começar e terminar onde Davi o fez nesse salmo. Ele começou dizendo, no Senhor me refugio. E terminou dizendo, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Precisamos da mesma confiança que Davi demonstrou. Confiança no Senhor em qualquer momento, qualquer desafio, ameaça, tentação, provação que nós enfrentamos. Nós precisamos da confiança no Senhor para vencer essas tentações e provações. Ele não garante a vida física, ele não garante que nós vamos ter um sucesso do modo que as pessoas deste mundo podem julgar. Mas ele garante que se continuar íntegros, fiéis, servindo a ele, sendo obedientes a ele, que nós vamos contemplar a face de Deus. É isso que nós desejamos. E por isso, devemos falar junto com Davi, no Senhor me refugio.